Penitenciário, tudo bem? Estamos aqui começando hoje o nosso curso completo para Sejus Espírito Santo, tá? Estou passando aqui também, antes de começar a explicar o tema que nós vamos trabalhar hoje sobre a lei de tortura, eu quero te dizer que nós vamos passar um curso completo, tá? Esse curso completo, já começamos a gravar as matérias jurídicas, vai ser todo completo mesmo, e estamos em contato com os professores de português e matemática para fazer uma parceria para estar, né, liberando essas matérias também para vocês. Então vocês vão ter aqui todo o curso completo gratuito no YouTube. Se gostou dessa ideia, já compartilhe para os amigos aí, tranquilo? E outra coisa, essa semana nós vamos iniciar o nosso acompanhamento, tá? Então para quem tiver interesse, vou deixar o link aqui no final do vídeo, beleza? Então, nosso objetivo, como já havia falado, é deixar o curso totalmente completo para que vocês possam estudar de forma mais tranquila, né? Aqui no YouTube, até mesmo para evitar gastos, porque às vezes tem alguns cursos aí que se espelham em conteúdos e não é de tanta qualidade. Às vezes você paga até caro por esse tipo de curso, então a gente vai deixar ele gratuito. Aí qual vai ser o nosso trabalho com vocês? Nosso trabalho é passar conteúdo de qualidade. Então quando eu falo que o curso é gratuito, ele não quer dizer que é essa ideia do marketing que muitas pessoas fazem de jogar pouquinho de aula, não. O curso para Sejus vai ser todo gratuito, tá? Vai ser completo, vai ser extremamente atualizado, beleza? Tanto que eu estou gravando as aulas agora novamente, tá? Sobre esse tema. Tivemos atualizações, né, no ano passado, tanto na jurisprudência quanto na legislação, todas elas vão estar aqui com vocês na medida que a gente for postando. Para poder ficar uma coisa um pouco mais dinâmica e mais fácil para vocês estudarem também, não encher aquele monte de aula lá, nós vamos postando uma aula por dia, de meia hora, uma hora, para poder ficar melhor, tá? Isso é bom para vocês estudarem no tempo vago, beleza? Outra coisa que eu preciso falar para vocês, nesta quinta-feira, nessa semana, nós estaremos lançando, né, abrindo as inscrições para o nosso acompanhamento personalizado. Esse acompanhamento nosso, ele é muito importante para quem quiser estudar com uma metodologia que nós adaptamos aqui, né, nós criamos a metodologia e adaptamos para as pessoas, para poder te ajudar a chegar lá na aprovação, beleza? Para quem não sabe, eu fui da Sejus bastante tempo, né? Eu iniciei como temporário, depois passei nos outros concursos, até no último concurso que era agente de escolta e vigilância penitenciária e agente penitenciário. A prova foi uma de manhã e outra à tarde, eu fiz as duas e passei nas duas, tá? E depois de um tempo saí da Sejus porque eu optei pela vida de advocacia, né? Hoje, como vocês sabem, eu estou estudando para a magistratura federal e algumas oportunidades bati na trave, enfim, mas não convém aqui dizer sobre mim, que eu quero ajudar vocês aqui, tá? Então, o nosso acompanhamento, o que é o nosso acompanhamento? Nosso acompanhamento, inicialmente aqui, não vou dar muitos detalhes, a gente vai deixar para a live, que a gente vai falar sobre isso, que hoje é aula, mas só dizendo que ele é um estudo que a gente trabalha com metas, tá? Nessas metas tem rodadas de temas, tá? De resumos de todo o conteúdo, enfim, sem contar que nós temos simulados, temos esse suporte direto com o professor, temos várias ferramentas para te ajudar a estudar. Esse acompanhamento é como se a gente te pegasse na mão e te levasse até a aprovação, tá? Eu falo isso porque é uma forma de estudar acompanhada, é uma forma de estudar perto do professor, é uma forma de estudar perto da metodologia, sempre revisando o seu cronograma, revisando o seu planejamento. É algo realmente para você que precisa desse contato, dessa companhia, dessa organização nos estudos. Se você quiser saber mais detalhes sobre acompanhamento, continue nos seguindo aqui no Facebook, né? No Instagram, no YouTube. E acompanhe que quinta-feira faremos uma live. Até mesmo nós faremos outra live essa semana aí para tratar outros temas, tá? E, novamente, no nosso site dominandoedital.com tem lá, né? Você já pode ir lá e fazer sua pré-inscrição, né? Lá vai te pedir, eu acho que é o e-mail. Você coloca lá para a gente já arquivar para poder, quando lançar, abrir as vagas. Você que já tem a pré-inscrição já vai estar, né, mais garantido. Por quê? Porque o nosso acompanhamento ele inicia e fecha muito rápido, porque as vagas são limitadas. Para que a gente consiga dar esse suporte a você, a gente precisa de limitar as vagas. Então, eu quero fazer parte. Então já vai lá, já faz sua pré-inscrição já, para poder a gente conseguir garantir a sua vaga. Porque as vagas acabam muito rápido. Sempre que a gente trabalha com isso, a gente trabalha desde 2015 no acompanhamento, sempre que a gente abre 2, 3 dias, no máximo 2 dias para 3 dias, já fecham as vagas, já se encerra, tá? No último que nós fizemos, em menos de 48 horas, encerrou as vagas. São poucas vagas, né, para poder ter esse acesso a vocês de forma mais tranquila.
Então vocês vão saber um pouco mais sobre esse acompanhamento lá na quinta-feira, que nós faremos a abertura das inscrições. Só que desde já, repito, deixa aí o seu e-mail lá para poder ajudar, para poder garantir a sua vaga, beleza? Então vamos lá. Professor, como vai funcionar o curso completo? Vai ter apostila? Bom, a apostila nós vamos disponibilizar na semana que vem, né? A partir da segunda-feira da outra semana, domingo, segunda-feira, nós vamos disponibilizar a apostila para você adquirir lá no site, com um preço realmente justo, barato, vamos assim dizer, né? Vamos começar com a apostila de conhecimentos específicos e depois a gente vai trazer a apostila de matemática e português. E por que isso? Porque, como eu falei, a gente não trabalha com parcerias em que não tenhamos pessoas de qualidade nessas matérias, principalmente português e matemática, né? Que é matérias muito cobradas em concurso, né? Então a gente não vai simplesmente colocar um professor. A gente não vai simplesmente trazer qualquer pessoa. A gente está selecionando realmente de qualidade para que a gente não tenha problemas mais, como já aconteceu em algumas situações, de algumas parcerias que não deram certo. Então hoje a gente quer selecionar muito bem para que tenha qualidade. Tá? Então os materiais dessas pessoas vão vir para o site depois? Vão. Para quem comprar o material de conhecimento específico, vai ter desconto? Vai. Então tudo isso vai acontecer. Só peço para ter paciência e confiar. Confia porque eu sei o caminho para te levar à aprovação nesse concurso a ser justo, tá? Eu sei o que eu estou falando, beleza? Vivi isso, vivo até hoje para outros concursos, então confia em mim que vai dar certo. Bom, e como vai funcionar o curso aqui, né? Nós vamos começar hoje com a lei de tortura. Só para avisar vocês, estou passando o slide aqui no próprio computador porque nós estamos montando o nosso estúdio. Então os equipamentos que a gente comprou ainda não chegaram, a parte de mexer lá no nosso, tanto que esse aqui ainda é provisório, esse local aqui, né? Nós estamos fazendo o nosso estúdio, ainda está esperando marcenaria, estamos esperando ali algumas definições, né? Aquela parte de pintura, tudo isso demora, gente. Vocês sabem que mexer com essa parte de obra, de construção, tudo demora. Então a gente está mexendo lá no nosso estúdio e assim que ficar pronto, vocês vão ver que vai ficar tudo mais legal. Mas isso não impede a gente passar um ótimo conteúdo, que é o que vai ser aqui hoje, beleza? Então olha só. Vamos ao que importa agora. Vamos tratar da Lei 9455, que é a lei que trata sobre define os crimes de tortura, tá? Então, novamente repetindo, se você quer estudar para ser justo, com qualidade, você vai ter a oportunidade de estudar de graça aqui com a gente no YouTube. E se quiser ainda ser acompanhado de uma forma muito mais eficaz para evoluir os seus estudos, você vai ter o acompanhamento nosso, o acompanhamento personalizado do Dominando Digital, metodologia exclusiva nossa, que vai te ajudar. Como eu já falei, nós sabemos os caminhos das pedras, né? Show? Vamos lá. Então, eu faço os slides e coloco alguns pontos para que fique mais fácil para você ir acompanhando a aula. Então, se você quiser, dá um pause, anota essas frases que eu coloco do slide, essas perguntas, e deixa um espaço entre uma e outra, para que quando eu explicar o tema, dali você pegue e faça seu próprio resumo sobre esse tema, tá? Fica legal estudar assim, melhor do que ficar só cuspindo conteúdo, ou então ficar talvez escrevendo no quadro muitos desenhozinhos, macetezinhos, que eu nem sou muito chegado nisso. É necessário macete, bizu, dica? Mas não o tempo todo. Eu acredito que o melhor é passar um conteúdo teórico, né? E depois a gente vem com dicas. Então, assim, tanto para acompanhamento, vocês vão ver que a gente trabalha com 3 etapas nesse acompanhamento, que é formando a base. A gente vai abordar a teoria, vai ter revisões, vai ter questões, mas a gente vai abordar a teoria de uma forma mais profunda e mais maciça para que você tenha a base, independente do tipo de prova que vier e de banca que vier, tá? Então vocês vão ver que é muito eficaz mesmo a forma que a gente trabalha essa metodologia nossa. E assim também serão nas aulas. Não quero que você apenas engula conteúdo, decore conteúdo e vá para a prova decorado, porque se a prova vier com uma questão mais elaborada, a sua decoreba não vai valer muito não. Então eu trabalho aqui com a ideia que você consiga entender, compreender, inspirar aquele conteúdo, para que você enfrente qualquer prova, independente de macete, dicas e bizu. Como eu já falei, isso é necessário depois que você tem a base. Não tem como eu começar a te ensinar a lei de tortura e sair te passando. Tortura probatória, tortura crime, tortura discriminatória. Anota aí o macete. Não, porra, você tem que entender o que é primeiro, para depois você pegar o macete. Beleza? Então fuja desses mágicos de concurso que te dá uma aula com 2 horas, 3 horas, passa todo o conteúdo só de macete. Isso vai te levar a frustrações seguidas. O caminho não é fácil para poder ser aprovado, tá? O caminho não é fácil, entenda isso.
Criamos estratégias para encurtar esse caminho? Sim, acompanhamento é uma delas, né? Alguns lugares chamam de coaching, mas a gente não trabalha efetivamente com coaching, trabalhamos com auto-coaching, mas o acompanhamento, não sabe como funciona. É uma estratégia para te levar à aprovação, mas não necessariamente você vai deixar de estudar ou só estudar macete, só estudar dica, tá? Se liga, você precisa sim passar pelo caminho. Nós vamos te ajudar a passar de uma forma mais tranquila e mais eficaz. Mas se vier com aquela ilusão de que vou encurtar 10%, um décimo, né, sei lá, 2/3 do caminho, só com essas dicas, sério mesmo, você está se enganando e você vai ser frustrado. Então, acompanhe aqui com a gente vai tratar os conteúdos aqui de forma mais eficaz, beleza? Então vamos lá. A Lei 9455, a Lei de 97, né, foi criada até bem depois da Constituição, na nossa atual Constituição. Ela veio, né, num momento em que o cenário brasileiro precisava dessa lei. Geralmente, essa situação de criação de lei, o legislador cria essas leis, geralmente quando precisa, né? Acontece situações em que é necessária a criação da lei, tá? Se a gente estuda um pouco mais de criminologia, que não vem um assunto aqui para vocês, a política criminal, enfim, essas coisas aí. Mas para você entender, veio num momento necessário aqui no Brasil. E aí, o pessoal fala assim, então só existiu lei de tortura no Brasil, né? Só existiu falando sobre tortura no Brasil a partir de 97. Não, né? A gente pode analisar em âmbito mundial, internacional e nacional. Quais são esses diplomas normativos e quando começaram a aparecer no Brasil? Esses diplomas normativos a gente tem em âmbito internacional, nós temos aí a Declaração Universal de Direitos Humanos, né? Que é lá de 48, então já existia sobre isso, onde ela fala lá: ninguém será submetido à tortura, nem apenas tratamento cruéis, degradantes, assim foi até repetido na nossa Constituição. E nós temos depois, lá em 84, a Convenção contra a tortura e tratamentos cruéis, né, penas cruéis. Uma convenção lá de 1984, uma convenção internacional, tá? Então, nós já teve antes, mesmo em âmbito internacional, antes de 97, diplomas tratando sobre a tortura no mundo. E no Brasil, como que era? No Brasil, nós tivemos uma lei, na realidade nós tivemos aí a Constituição de 88, mas antes disso nós tínhamos o artigo 233 do Estatuto da Criança e do Adolescente, falando o que era tortura, né? Trazendo mais que uma definição de tortura. Falava assim um artigo: submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância à tortura. Então, nessa época, o artigo 233 do ECA tratava a tortura e não tinha uma lei específica. Quando essa lei 9455 entrou em vigor, ela revogou essa lei, esse artigo 233 do ECA. Tá? Então, essa lei 9455 não é a lei primeira do Brasil, tá, de tortura. Tivemos uma outra também, 6.000 alguma coisa, que até no artigo 4º da lei 9455 revoga essa lei. Então, foi revogada totalmente. A atual lei de tortura é a 9455, mas não quer dizer que ela seja a primeira, tá? Então, um dos primeiros diplomas que tratou sobre, o primeiro diploma que tratou sobre tortura, tipificou tortura, na realidade tipificou, né? Não tratou, tipificou, conceituou, trouxe o tipo penal sobre tortura, foi esse artigo 233 do ECA, beleza? E aí? E tem mais alguma coisa importante sobre diplomas legais? Tem, você tem que guardar essa situação de que tivemos alguns diplomas, existem alguns diplomas hoje no mundo, que é a Declaração de Direitos Humanos e a Convenção sobre Tortura, e nós temos no Brasil a Constituição e também temos a Lei 9455, lembrando que essa 9455 não é a primeira lei do Brasil, no Brasil, a tratar sobre esse assunto, tranquilo? Então isso aí é só uma introdução e eu acho interessante você memorizar isso porque já caiu em prova falando sobre a lei de tortura, que ela seria a primeira do Brasil, e não é, tá? Lembre-se que o artigo 233 do ECA foi revogado pela lei de tortura, beleza? E aí, o que mais a gente tem que analisar sobre a lei de tortura para poder a gente compreender? Bom, nós sabemos que o crime de tortura na Constituição, né, e assim também na lei específica sobre crimes hediondos, ela não é considerada um crime hediondo, mas ela é considerada equiparado a hediondo, ou seja, é assemelhado a hediondo. O legislador, né, constitucional ali, ele preferiu dar à tortura um status semelhante ao de crimes hediondos, entenderam? É isso que vem nesse aspecto, né, nesse chamado mandados de criminalização também, onde vir
lei tratando sobre tortura, tá? E logo depois fala que a tortura e os crimes equiparados a hediondos serão, né? Aí a gente vem lá, suscetíveis de graça, indulto, né? Graça ou anistia, desculpa, não é indulto, indulto só está na 872. Mas venho nessa perspectiva. Então aí vem a pergunta, que já caiu várias e várias vezes em concurso. A lei de tortura é um crime hediondo, né? Ou assemelhado a hediondo? Sim, beleza. Mas todos os crimes previstos na lei de tortura é considerado equiparado a hediondo? Não, tá? Nós temos uma exceção, que é o artigo 1º, parágrafo 2º da lei de tortura, que fala a questão daquela pessoa que tinha o dever de apurar ou evitar e não fez, responde pelo crime também. Mas esse crime não é especificamente crime de tortura. Esse crime é punido com detenção, né? Então, em regra, que eu acho interessante você anotar é que a lei de tortura como um todo, ela é equiparada a hediondo. Mas nem todos os crimes na lei de tortura são equiparados a hediondos. Então, como que você vai guardar isso? Todos os crimes da lei de tortura são equiparados a hediondo? Não. Apenas um não é equiparado a hediondo, os demais são. E qual é esse? Está no artigo 1º, parágrafo 2º da lei de tortura, lei 9455. Tá? Esse é aquele crime em que a pessoa, né, que deveria apurar ou evitar a tortura ali naquela situação, ela não faz esse dever dela, né? Essa tortura omissiva, né, vamos assim dizer. Então, nessa situação, não é considerado. O que diz o parágrafo 2º? Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Então, essa chamada tortura omissiva, ela não é considerada crime equiparado a hediondo, tá? E os outros crimes previstos na lei de tortura? Tortura probatória, tortura discriminatória, tortura crime, tudo é hediondo, menos a chamada tortura omissiva ou então parágrafo 2º do artigo 1º. Isso é muito importante, que isso já caiu em milhares de concursos, tá? Falando que todos os crimes previstos na lei de tortura são equiparados a hediondos. Ou até melhor, todos os crimes na lei de tortura, tanto aqueles que o agente se omite, seriam punidos de forma igual. Não, esse aqui, o parágrafo 2º, é uma forma de omissão. E essa forma de omissão, a pena é diferente da pena do crime de tortura normal. O crime de tortura, se não me engano, são 2 a 8 anos de reclusão. Já esse aqui é detenção de 1 a 4 anos, tá? Então tem a diferença também na punição, no preceito secundário da norma, aplicação da pena, beleza? Então vamos lá. Passado isso daí, nós temos que analisar, né, mais para frente, isso aqui, ó. Proibição da tortura no Brasil é absoluta ou relativa? Teoria do cenário da bomba relógio. O que é isso? Nós temos a chamada teoria do cenário da bomba relógio. O que é essa teoria do cenário da bomba relógio? Aí eu vou trazer o exemplo que a doutrina traz, né? Muito bem explicada no livro do professor Kleber Masson, que eu admiro muito e estudo muito também pelos livros dele. Vem lá, né? Teoria do cenário da bomba relógio é uma teoria americana, né? Estadunidense ali. O que vem dizer essa teoria? Entende o seguinte, que os crimes de tortura, em regra, né, vamos dizer, não pode cometer crime de tortura. Mas, supõe-se que um terrorista colocou uma bomba num prédio. E a polícia sabe que tem uma bomba no prédio, mas não sabe onde está aquela bomba, né? Não sabe em qual prédio, mas sabe que tem uma bomba. E pega esse terrorista. E aí, o terrorista não quer falar onde está essa bomba. A polícia poderia torturar ele para que ele falasse ou não? A teoria do cenário da bomba relógio, aplicada em alguns estados dos Estados Unidos, entende que para salvar várias pessoas daquela bomba, poderia sim torturar esse terrorista, tá? Então então vale muito mais um cara torturado e, vamos dizer, 1000 pessoas naquele prédio vivas, do que 1000 pessoas mortas para evitar a tortura nesse cara, tá? Essa que é a ideia. Essa teoria do cenário da bomba relógio é aplicada em todo lugar? É aplicada em todo mundo? Não, tá? Primeiro, temos a Convenção Internacional de Tortura que fala que em nenhuma hipótese pode ser, a pessoa pode ser torturada, beleza? E aí, o que vai importar para você no seu concurso? Você entender a teoria do cenário da bomba relógio, tá? Que é essa possibilidade de tortura. Então é onde a gente fala que a tortura, proibição à tortura seria relativa quando se aplica a teoria do cenário da bomba relógio, tá? E o outro ponto que vai cair no seu concurso é perguntando isso aqui: se essa proibição à tortura no Brasil, ela é absoluta ou é relativa?
Se você aplica a teoria do cenário da bomba relógio, a gente responderia que seria relativa, ou seja, em regra não pode ser, ninguém pode ser torturado, a não ser em uma situação dessa, do terrorista que eu acabei de explicar. Agora, no Brasil isso se aplica? Não. Então, no Brasil a proibição à tortura é relativa ou absoluta? Absoluta. Em nenhuma hipótese, nem nessa hipótese, pode ser torturada a pessoa no Brasil. Ah, mas acontece tortura. Gente, acontece torturas ao arrepio da lei, né? De forma ilícita. Essa teoria da bomba relógio aqui é como se o agente que torturasse, né, fosse abrangido, né, talvez por um excludente qualquer aí, né, de ilicitude, enfim, tipicidade mesmo, depende de como seria a interpretação disso aí. Mas a aplicação da teoria da bomba relógio é justamente o poder torturar de forma legal, permitida. Tortura que acontece hoje no Brasil, qualquer tortura que existir é ilegal. Então não confunda a prática com a teoria, beleza? Então olha só, como que a gente analisaria isso, né? Tortura no Brasil é relativa ou absoluta? A proibição da tortura no Brasil é absoluta, é a sua regra, é a qual prova. Se falar sobre a teoria do cenário da bomba relógio, é aplicada no Brasil? Não. E se falar mais ainda, a teoria do cenário da bomba relógio, quando aplicada, relativiza a tortura, certo? Relativiza a proibição à tortura, correto, tá? Quando aplicada a teoria, relativiza. Não fica um caráter absoluto de não poder torturar, relativiza, tranquilo? Então guarda isso aí, tá? E aí a gente avança mais ainda para uma questão do seguinte: quem é que pratica o crime de tortura? Aí vem a sua cabeça sempre, o servidor público, e mais ainda o policial, porque sempre é ele que está ali no meio dessa situação de ter um réu, um bandido. E aí, se você analisar dessa forma, você vai entender que o crime de tortura é um crime próprio, ou seja, só pode ser praticado por servidores públicos. Mas não é isso que prevalece no Brasil, tá? É por isso que eu coloquei aí, crime jabuticaba. Você vai entender agora o que é o crime jabuticaba. Porque essa nomenclatura, porque essa chatice, esses nomezinhos aí caem no concurso, tá? Às vezes cai, tá? E se cair, como eu falei pra vocês, quero que vocês compreendam tudo. E se compreendem tudo, vocês vão saber tanto quando eu falar um macetezinho aqui pra você memorizar, quanto a teoria. Se chegar no concurso, você sabe tudo e não só macete, tá? Então, olha só. No Brasil, o crime de tortura é crime comum. Anota isso. O que é um crime comum? Pode ser praticado por mim, por você, por qualquer pessoa, sendo servidor público ou não. Isso é crime comum. Na maior parte do mundo, acho que praticamente no mundo todo, o Brasil é o único que não, no mundo todo, o crime de tortura é próprio, ou seja, só é considerado crime de tortura se for praticado por agente público, beleza? E se for praticado por um particular, qualquer outro crime na legislação daquele país, mas não tortura. No Brasil, se eu, particular, pratico um crime de tortura contra uma pessoa, vai ser considerado tortura. Se fosse nos Estados Unidos, por exemplo, não seria, seria algum outro crime. Porque só se eu fosse servidor público, aí quando eu digo servidor público não é só policial, é qualquer servidor público, tá? Praticou um crime de tortura. Aí vai ser tortura, porque é crime próprio. Então, só recapitulando, crime próprio, a tortura no Brasil é considerado crime próprio ou crime comum? Crime comum, porque pode ser praticado por qualquer um. E quando é considerado crime próprio? É naqueles países que entendem que a tortura só pode ser praticada por servidor público. E por que crime jabuticaba, professor? Justamente por isso. Dizem que apenas no Brasil existe jabuticaba. Nem o resto do mundo existe jabuticaba. E qual é o único lugar do mundo que o crime de tortura é crime comum? No Brasil. Porque em todo o mundo é crime próprio. Fizeram essa analogia, né, para criar um nome de confundir na prova. Então, o crime jabuticaba é considerado, o crime de tortura é chamado de crime jabuticaba aqui no Brasil. Porque só no Brasil tem jabuticaba e só no Brasil a tortura é crime comum. Porque em todos os outros países não tem jabuticaba e todos os outros países o crime não é comum, e sim próprio, beleza? Então no Brasil tanto a pessoa comum quanto o servidor público é considerado autor de um crime de tortura, sujeito ativo. Fora do Brasil, apenas servidores públicos, tá? Então guarda isso aí, é muito importante, parece uma brincadeira, mas isso cai em prova, beleza? E aí a gente vai avançar um pouco mais para falar sobre o artigo 1º, né? Essa introdução foi necessária, mas a gente vai passar agora para o artigo 1º para falar sobre os tipos de tortura. No artigo 1º, nós temos ali o inciso 1 que traz 3 tipos de tortura, que é a tortura probatória, tortura crime e tortura discriminatória. Antes de falar um pouquinho de cada uma, é interessante a gente passar aquilo que é comum nessas 3. Eu gosto de estudar assim, você pega o que é comum logo de vez, que está em todas,
Porque você vai memorizar isso de uma forma ampla e apenas aquelas que tiver peculiaridade diferente, você acrescenta. Então você tem um estudo que serve para todas, com algumas ressalvas. Melhor do que você memorizar tudo para cada uma, se às vezes quase tudo é igual, tá? Então, vamos passar aqui os pontos comuns da tortura probatória, tortura crime, tortura discriminatória. E aonde que está prevista? No artigo 1º, inciso 1, a linha A, B e C. Não confundam, o inciso 2 é outra coisa. Artigo 1º, inciso 1, são essas 3 tipos de tortura, tá? Então tudo que a gente falar aqui agora está relacionado só a essas 3, previstas no inciso 1. Está relacionado a tortura probatória, tortura crime, tortura discriminatória, beleza? Então, vamos lá. Qual é o primeiro ponto comum, né, desses 3 tipos de tortura? Ah, só uma coisa, anota aí rapidinho, o que significa tortura probatória, tortura crime, tortura discriminatória. Daqui a pouco a gente vê um pouquinho mais para frente sobre ela. Mas pode anotar aí. A tortura probatória, né, é aquela que o próprio artigo já diz, tá? Mas vamos lá. Tortura probatória é quando você tortura alguém para obter dela informação, né, através de alguma declaração, informação, confissão da vítima ou de terceira pessoa. Então é aquela tortura feita para a pessoa confessar algo, né, para declarar algo. Geralmente essa tortura a gente vê muito mais quando é questão de interrogatório, às vezes, né, policial e tal, ao arrepio da lei, como eu já falei, e não de forma legal. Então essa tortura probatória não quer dizer que é só o servidor público pode cometer, porque é comum, é crime comum, então é uma pessoa particular. Mas a gente vê isso de forma muito mais clara quando a gente lembra de um servidor público, policial, cometendo essa... fala essa porra, entendeu? Foi você, e puxa a orelha do cara ali, né? Puxa a orelha, não vou falar muito não. Então, cuidado você no presídio daqui a um tempo também, né? Ah, o preso presepou na cela, né? Chamava presepar, fez bagunça lá na cela. Aí você vai fazer o quê? Oh, vou apertar eles até falar. E o apertar literalmente, não pode, meu amigo. Pode tomar uma tortura nas costas aí. Pode ser uma tortura probatória, então cuidado. Chegou lá no presídio, o preso fez bagunça, simplesmente notifica através do processo administrativo. Não vai colocar a mão no rapazinho não, porque você sabe, né, como que funcionam essas coisas aqui no nosso país. Então vamos lá, tortura probatória. É aquela, né, para você, aí sim eu vou trazer um macete para você assimilar. Para você guardar que é tortura probatória, lembra que ela está assimilado à questão de torturar alguém para que ele confesse algo. Se fez ou não fez, não importa, mas torturou para ele falar algo, porque no Brasil você não é obrigado a fazer prova contra si mesmo, né? Neme, detere, detegere, né? É o nome em latim lá desse princípio de você não produzir prova contra si mesmo, tá? Então, mesmo que você é o autor do crime, mas te torturou para você falar algo, é crime, tá? E essa prova ainda que vier dessa tortura probatória vai ser considerada uma prova ilícita. E se ela é ilícita e foi juntada ao processo, ela deve ser desentranhada do processo, tá? Guarda isso, é todo o caminho processual. Então vamos lá. E depois a gente tem a tortura crime. Essa tortura crime também é extremamente importante para você memorizar o conceito dela. O conceito de tortura crime é uma pessoa tortura outra para que ela cometa crime, né? Se liga, é cometer crime e não contravenção, tá? Cometer crime e não contravenção. E como assim? Ah, eu torturei uma pessoa, coator, eu sou coator, coagi, né? Ou aquele coagido, sou coator, coagi o coagido a cometer um crime, de ir lá e roubar uma joalheria para mim. Pratiquei uma tortura contra ele de alguma forma. Nós vamos ver aqui daqui a pouquinho como que funciona a questão da tortura. O que tem que ter na tortura, que a gente tem que ter o dolo, né, que é o elemento subjetivo, mais um fim específico, né? Aí eu faço a pessoa cometer um crime através dessa tortura. Eu torturo para que ela cometa um crime. Beleza, isso é tortura crime. Agora, se eu torturo a pessoa para jogar no bicho, o jogo do bicho é contravenção. Vai ser considerado tortura? Não. Vai ser considerado talvez lesão corporal, se eu machuquei o cara, ou se eu apenas ameacei uma grave ameaça. Não vai ser considerado tortura porque só é considerado tortura se for para poder cometer crime, tá? E aí se for para cometer crime, o agente que, o coator, eu, vou responder pelo quê? Mandei o cara roubar e ainda torturei ele. Eu vou responder em concurso de crimes pela tortura e pelo crime de roubo que ele cometeu. Tá? Se liga nisso. Isso aí, o cara lá, ele entra numa das excludentes lá, na coação física irresistível ou coação moral irresistível, tá? Dependendo como que for. Vamos dizer, se for uma coação moral irresistível, né? Eu vou responder,
pelo crime de tortura, mas, em concurso de crimes, ou pelo crime que ele cometeu, tá? No caso de uma coação moral irresistível, beleza? Então, tortura crime é isso. Marque aí, o próprio nome já diz, o macete, quando você tortura alguém para que ela cometa crime, né? É a tortura crime. A gente vai ver daqui a pouco que tem que ter além disso. E a tortura discriminatória? Tortura discriminatória é quando você, se liga nisso, tortura uma pessoa para que ela tortura uma pessoa em razão, né, da raça ou religião. A discriminação contra a pessoa, né, a tortura que você fez foi uma tortura discriminando por ela ser de determinada raça e de determinada religião. Apenas isso. Ah, mas e por ser homossexual? Não, ainda não tem um tipo penal dessa forma. Então nós não podemos fazer analogia em malam parte, né? Nós não podemos fazer essa analogia, né, de forma a punir, a fazer uma interpretação extensiva contra o réu aqui. A gente não pode fazer isso, tá? Interpretação extensiva contra o réu, né? Então a gente não pode simplesmente fazer o seguinte: ah tá, mas se discriminou por ele ser homossexual vai ser crime de tortura. Não, vai ser outro crime, não esse. Tanto que recentemente teve uma discussão no STF justamente sobre isso, de tipificar o crime de homofobia, né, discriminação, acho que é sexual, né, uma coisa assim. Então, no nosso caso aqui, tortura discriminatória é apenas você torturar alguém por discriminação à sua raça ou à sua religião, apenas isso. Salvo engano, na Polícia Civil do DF caiu, no último concurso, 2013, uma questão falando que um policial torturou um homossexual e seria crime de tortura discriminatória. Não é, porque não há a tortura considerada pelo fato dele ser homossexual. Apenas aqui é tipificado se foi tortura em razão da raça ou da religião, beleza? Então se liga aí. Ah, mas já vi isso, já vi aquilo. Ótimo. Você já pode ter visto alguma coisa ou outra. Isso é questão de doutrina minoritária. A doutrina majoritária e a letra da lei que será a sua prova é que só são essas duas situações de discriminação: raça e religião, tá? Então guarda isso aí. E qual outro ponto que a gente vai ver aqui? Passei esse conceito básico de que é tortura probatória, tortura crime e tortura discriminatória. E nós vamos agora falar esses pontos comuns entre elas, que eu já havia falado antes, que eu ia trazer para vocês. O primeiro é a chamada objetividade jurídica. Guarda isso aí. Objetividade jurídica é o quê? O que vai, né? O que essa tortura, né? O que a lei que define esses crimes vai tentar preservar? O que esse crime ofende, né? Ele vai ofender a integridade corporal, mental e a saúde da pessoa, tá? Então coloca isso aí. Ah, professor, mas como se diz, como que a gente vai saber quando é tortura e quando é lesão corporal? Você vai ter que analisar a chamada núcleo do tipo, né? O núcleo do tipo. Como assim? Olha o que fala o artigo 1º. Constitui crime de tortura. Aí vem para o inciso 1. Constranger alguém. Constranger alguém é um núcleo do tipo, tá? Então é uma questão de constranger alguém. Beleza. Mas o que? Com o emprego de violência ou grave ameaça. Fazendo o quê? Causando-lhe sofrimento físico ou mental. Então olha só. Não é apenas, né, a ideia de tortura probatória, tortura crime, tortura discriminatória. Não vai acontecer essas três se não tiver antes esse constrangimento da pessoa através de grave ameaça ou violência, causando nela ainda sofrimento físico ou mental. Porque se não causar esse sofrimento físico ou mental nela, mas foi para poder obter a declaração, mas causou sofrimento físico ou mental? Não. Então pode ser uma lesão corporal, pode ser um constrangimento ilegal, não vai ser tortura. Então se liga, para ser tortura a gente tem que ter o dolo, e esse dolo vem através de quê? Do elemento subjetivo de quê? Constranger alguém mediante grave ameaça ou violência, tá? E causando ainda nessa pessoa sofrimento físico ou mental. E aí que a gente vem no chamado fim específico, né? Fim especial de agir, como você quiser chamar, mas o fim específico, a finalidade específica, que é o quê? No caso da tortura probatória, é você constranger alguém mediante grave ameaça ou violência causando sofrimento físico ou mental, com o fim de obter dela uma declaração, tá? Confissão, informação. Já na tortura crime, é constranger alguém mediante grave ameaça ou violência, causando nela sofrimento físico ou mental, para que ela cometa um crime. E na tortura discriminatória é você constranger alguém mediante grave ameaça ou violência, causando nela sofrimento físico ou mental, em razão dessa discriminação racial ou religiosa, tá? Então se liga como que as coisas se encaixam agora. Então o simples fato de eu torturar alguém por ela ser da religião, de uma outra religião que não a minha, vai ser tortura? Depende.
teve esse constrangimento, né, que é o núcleo do tipo, e causou nela grave ameaça, sofrimento físico ou mental, né? Teve isso? Não teve. Então, pode ser que a gente esteja através talvez de um constrangimento ilegal, de uma lesão corporal, e não necessariamente de um crime de tortura, tá? Então, preste muita atenção nisso. É muito importante vocês ficarem atentos com isso, tá? E qual outro ponto que a gente tem? Só para lembrar aqui, tá, gente? Eu estou olhando aqui, mas só para lembrar, essa questão de, se não tiver o chamado sofrimento físico ou mental, é um vacilo legislativo. Por quê? Suponha que a pessoa, se você não tem, né, sofrimento físico ou mental, se não tiver sofrimento físico ou mental, não vai ser considerado a tortura, pode ser outro crime. E agora, se tem essas finalidades, né, de torturar a pessoa por probatória, crime, discriminatória, e o cara, né, torturou uma pessoa por sadismo, né, que é aquele sádico que fala, a pessoa doida, por prazer, torturou por prazer. Tem aí na lei falando que constranger alguém mediante grave ameaça, violência, causando sofrimento físico ou mental, por puro prazer, tem isso na lei? Não. Então quer dizer que o cara percorreu todo o dolo, todo o núcleo do tipo, mas não existe esse fim específico. Porque os 3 fins específicos nesse artigo 1º, inciso 1, e tanto nos outros que a gente vai ver mais para frente, não fala de ser considerado tortura o constranger alguém mediante grave ameaça ou violência, causando-lhe sofrimento físico e mental, ponto, dolo. Fim específico, sadismo, tortura. Sadismo, prazer. Não existe isso. Então, já caiu em prova falando que o cara torturou por puro prazer, causou na pessoa sofrimento físico ou mental, tá? Gente, não vai ser considerado tortura. Olha o vacilo do legislador, né? Porque às vezes, por que você está constrangendo alguém mediante grave ameaça ou violência, causando sofrimento físico ou mental por prazer? Porque eu sou sádico, eu sou um psicopata. Eu gosto de causar dor nas pessoas. Eu vou rasgar a pessoa. Foi para ela confessar um crime? Foi para confessar, desculpa, alguma coisa? Foi para ela cometer um crime? Foi razão da raça? Religião? A gente já viu no inciso 2 lá, estava sob guarda, proteção. Foi alguma coisa disso? Não foi nada disso. Então, meu filho, foi simplesmente por prazer. Se foi só por esse prazer e não está em nenhum fim específico previsto na lei, não vai ser tortura. É ridículo isso, mas é o que você precisa levar para sua prova. Então, além desse dolo de constranger alguém mediante grave ameaça ou violência, com intenso sofrimento físico ou mental, causando-lhe sofrimento físico ou mental, tira o intenso, desculpa, intenso a gente vai ver que é no próximo inciso, causando sofrimento físico ou mental, se não for por essas 3 aqui, tortura probatória, tortura crime, tortura discriminatória, não vai ser considerado, né, em razão desse prazer ou sadismo. Claro, se for no inciso 2 vai ter uma situação, se for mais para frente, parágrafo 1º, vai ter uma. Agora, a razão de sadismo e prazer não existe. Porque quando a gente lê esse causando sofrimento físico, mental, tal, isso é o dolo, né? Isso é o núcleo do tipo. Agora, o fim específico tem que existir. Que o fim específico é esse, probatória, crime, discriminatória, né? De guarda, depois que a gente vai ver, são essas situações. Então presta bastante atenção nisso, tá? Então anota aí no cantinho que torturar alguém por mero prazer ou sadismo não configura o crime de tortura, tá? Guarda isso aí, já caiu em prova. E aí, né, aqui tem o sujeito ativo, eu vou passar que eu já falei sobre isso. E, bom, o elemento subjetivo, nós temos aí a questão do elemento subjetivo. O que é o elemento subjetivo, que eu acabei de falar para vocês, que é o dolo, tá? O dolo é o elemento subjetivo. E, além do dolo, a gente precisa desse fim específico, tá? Esse fim específico eu também acabei de falar, que é a questão, desculpa, estava vendo aqui, probatório e crime, tortura discriminatória. O inciso 2 a gente vai ver depois, tá? E aí, vamos passar aqui, que vem a outra pergunta que eu faço para você. Esses crimes do inciso 1, tá? Tortura discriminatória, a tortura crime, a tortura probatória, eles são crimes formais ou materiais? Né? É isso que eu pergunto a você, são crimes formais ou materiais? E quando esses crimes vão se consumar? Bom, crimes formais, ou aquele chamado de resultado cortado, né? Esses crimes são o seguinte: eu tenho uma conduta
e um resultado. Só que para esse crime se consumar, não é necessário que o resultado aconteça, tá? A própria conduta, né, a conduta ali de, no caso, submeter alguém à tortura para ela confessar, a confissão não é necessária para que se configure o crime de tortura. Esse resultado é apenas mero exaurimento. Então, o fato de simplesmente constranger a pessoa, né, mediante grave ameaça ou violência, causando sofrimento físico ou mental, para obter dela uma informação, já que se consuma o crime de tortura. E aquele resultado, informação, declaração, que fala aí o fim específico, né, isso não é necessário para que o crime se consuma. Então, quando a gente olha lá na tortura probatória, o simples fato, né, que não é simples, nós vamos dizer assim, de eu torturar alguém, de constranger alguém, mediante grave ameaça ou violência, causa nela sofrimento físico ou mental, para que ela me fale se ela foi ou não a autora do crime, já configurou o crime de tortura, mesmo que ela não fale nada, né? Pega aqueles caras aí de filme aí que toca o terror no pessoal e não tem, que tem, como é que fala, treinado, né? E tortura, o cara não fala nada. Ah, mas então, né, nesses filmes aí, então quer dizer que não foi considerado crime de tortura ainda, professor? Foi. Mesmo que o cara é boca fechada, não fala nada, tá lá, tá rasgando unha, tá fazendo a porra toda e o cara não entrega. E aí, vai ser tortura? Vai. Porque o resultado, entregar, falar, né, no caso tortura probatória, ou manda cometer o crime, o cara não comete, mas já torturou a pessoa para cometer o crime, né, enfim, já vai ser considerado tortura, tá? E não vai ser considerado, não vai precisar desse resultado para que se consuma o crime, beleza? Então isso é um crime formal, não precisa do resultado para que haja consumação. O resultado é chamado mero exaurimento, tá? É o exaurimento, já se foi. E aí? Quais são esses crimes formais, gente? Eu estou falando do inciso 1, tá? Do inciso 1. Então, esses formais aí do inciso 1 é tortura probatória, tortura crime e tortura discriminatória, beleza? E aí, mais que isso, é possível a tentativa desses crimes? Né? Eu posso ser considerado chamada tentativa de tortura? Posso tentar torturar as pessoas, né? No caso aí, há a possibilidade dessa forma tentada? Sim. Por quê? Porque o crime de tortura é chamado de crime plurissubsistente. Crime plurissubsistente é que exige, né, está até aqui explicado, é uma ação consistente de vários atos. Ou seja, para que aconteça o crime de tortura, não é necessário que seja apenas um tipo de ato para praticar. Vários atos podem ser praticados para que eu chegue ao crime de tortura, que eu chegue a praticar a tortura. Então, suponha que nesses atos que eu esteja praticando para chegar a consumar o crime de tortura, mesmo que seja formal, alguma coisa me impediu, né? Circunstância alheia à vontade. Eu não pude prosseguir por circunstâncias alheias à minha vontade. No momento em que eu estava amarrando o cara para começar a causar nele sofrimento físico ou mental, alguém chegou, a viatura da polícia chegou, né? Eu não pude sair correndo, né? Sei lá, só um exemplo meio esdrúxulo assim mesmo. Eu iniciei os atos, pratiquei alguns atos, iniciei, mas eu tive que sair correndo. É admitido tentativa? É, porque o crime é plurissubsistente, ele exige mais de uma ação, são vários atos, né? Essa ação exige uma ação que consiste em vários atos, né? Que seja amarrar na cadeira, levar no carro, fazer isso, fazer aquilo, são vários tipos de atos que tem para chegar a essa consumação, para chegar a essa prática, a prática do delito. Então, até chegar à consumação, praticou vários atos. Isso é o plurissubsistente. Então, até chegar lá, nós temos aí que é a possibilidade da tentativa. Então, há a possibilidade de crime tentado. E aí vem outra pergunta. Caberia aplicar os preceitos da Lei 9.099, né, de juizados ao crime de tortura? Não, porque lá no juizado nós estamos falando de crime de menor potencial ofensivo. Crime de tortura é um crime de maior potencial ofensivo, tá? Então não se aplica o juizado aos crimes de tortura aqui, beleza? Que a gente estudou aqui agora essas três, tá? Então os pontos comuns que a gente foi falando foi justamente esses aí, tá? Só recapitulando, né? Que é contra a objetividade jurídica, aqui é contra o que está lesionando, né? A integridade física, mental, né? Saúde da pessoa. E depois a gente tem essa parte do objeto material, que é quem é que sofre a tortura da própria pessoa, né? A pessoa, qualquer pessoa, nesses três aqui, no inciso 1. E a gente segue, né,
os outros pontos, que é a questão do elemento subjetivo, sujeito passivo. Sujeito passivo pode ser qualquer pessoa, nesses aqui no inciso 1, deixa eu ver daqui a pouco que tem tem uma situação lá que apenas determinado tipo de pessoa pode ser considerado sujeito passivo, mas no inciso 1 qualquer pessoa pode ser. E recapitulando, no inciso 1, todos os 3 crimes são formais, tá? Tortura probatória, tortura crime, tortura discriminatória é formal, admite tentativa, tá? E pode ser praticado por qualquer pessoa, sendo agente público ou não, beleza? Então olha só, nós vamos agora fazer um intervalo, tá? E nós voltamos na próxima aula. O que eu vou fazer? Eu vou concluir essa aula e já vou postar logo depois, tá? Nós vamos concluir a próxima aula e vamos postar. Hoje nós vamos só com essa aula para vocês começarem a estudar, beleza? Vamos começar essa aula apenas. Então depois eu posto a outra para vocês e a gente volta depois na próxima aula, beleza? Então olha só, eu vou deixar aqui embaixo já o link do site para se você quiser fazer sua pré-inscrição lá no nosso acompanhamento que a gente vai estar disponível. Vou deixar o linkzinho para você fazer sua pré-inscrição, tranquilo? Se você não se inscreveu no canal, eu peço que se inscreva no canal. Até mesmo para ajudar a gente a fazer as lives, que agora o YouTube está com algumas peculiaridades em que só dá para fazer a live pelo celular, que é a melhor que tem para a gente fazer. Se você tiver mais de 1000 inscritos, a gente falta ainda alguns inscritos aí, falta 60 e poucos inscritos aí, né? Então assim, mexer um pouco na câmera aqui, gente, mas foi sem querer. Então falta um pouco ainda. Então eu peço que você se inscreva no canal lá e também siga a gente no Instagram. E por favor, se você gostou, tá gostando da aula, a gente começou agora, eu sei que ainda é recente, mas se você gostou da ideia de fazer esse curso gratuito, compartilhe essa aula aí nas suas redes sociais, nos grupos, avise a galera que o curso, como eu falei, é completo, tá? É gratuito e completo. Certamente a gente vai conseguir fechar parceria com Português e Matemática para também estar aqui com a gente completo e gratuito, tá? O material semana que vem está disponível já. E nesta quinta-feira lançaremos o nosso acompanhamento, beleza? Então não deixe de avisar o pessoal. E se você quer fazer parte do nosso acompanhamento, que eu tenho certeza que essa metodologia nossa vai te ajudar muito, tá? Para você que não sabe como se organizar, não ainda pegou o gancho de estudar, se liga que vai valer muito a pena a gente estudar junto, tá? Na quinta-feira teremos essa pré-inscrição, tranquilo? Então, vamos nos unir e adiantar essa ideia do estudo barato, do estudo gratuito, para poder estar ajudando as pessoas, tranquilo? Então eu fico por aqui e até a próxima aula. Um abraço, valeu!